Vamos começar com uma história que muitos acreditam ser um dos maiores segredos guardados da humanidade. Imagine que, bem no coração de Roma, onde o Vaticano ergue suas paredes imponentes, está escondida uma verdade que pode mudar tudo o que sabemos sobre a nossa origem. Existe um rumor, quase como um sussurro que viaja pelo tempo, dizendo que os arquivos secretos do Vaticano contêm provas de uma civilização alienígena que existiu há mais de 100 mil anos. Mas de onde vem essa ideia? Alguns afirmam que o Vaticano descobriu em algum momento de sua longa história textos e artefatos que falam de criaturas altamente inteligentes que não eram da Terra, nem de nenhum outro planeta que conhecemos. Dizem que esses seres teriam habitado um planeta agora destruído, localizado em um cinturão de asteroides nos confins do Sistema Solar. Há quem diga que esses arquivos contêm informações tão chocantes que, se viessem à tona, colocariam em xeque tudo o que entendemos sobre o nosso lugar no universo. Imagine documentos que descrevem como esses seres, há 100 mil anos, teriam usado seu conhecimento genético avançado para criar uma nova espécie, os humanos. E para quê? Não para desenvolver uma nova forma de vida por pura curiosidade, mas para servir de mão de obra, escravos para ser mais claro. Esses registros supostamente explicam que essa civilização alienígena, depois de cumprir seus objetivos, simplesmente deixou a Terra, Marte e até Vênus para trás, abandonando suas criações. No entanto, enquanto os humanos em Marte e Vênus não conseguiram sobreviver, aqueles deixados na Terra tiveram um destino diferente. A história continua dizendo que, com o tempo, esses humanos, por conta própria, começaram a desenvolver sua própria forma de inteligência. Eles evoluíram e se transformaram na civilização que conhecemos hoje. Tudo isso soa um pouco como ficção científica, certo? Pode até ser. Mas a questão é, por que o Vaticano, uma das instituições mais poderosas e influentes do mundo, esconderia algo assim? Existem aqueles que acreditam que eles mantêm esse segredo trancado a 7 chaves para proteger sua versão da história da humanidade. Outros acham que é para evitar o caos, já que uma revelação dessas proporções abalaria a fé e as crenças de bilhões de pessoas. A única coisa que sabemos com certeza é que o Vaticano nunca negou a existência de documentos secretos em seus arquivos. E enquanto continuamos a fazer perguntas, eles continuam guardando as respostas. Seja verdade ou não, o mistério permanece, e a busca por essas respostas só fica mais intensa. Há quem diga que essa civilização alienígena não era apenas avançada tecnologicamente, mas que eles tinham conhecimento de genética que desafiava tudo o que sabemos. A ideia é que, usando esse conhecimento, eles pegaram o DNA de primatas que habitavam a Terra e combinaram com o deles para criar os primeiros humanos. Esses humanos, mais primitivos do que nós hoje, eram usados para realizar tarefas pesadas e perigosas, especialmente em locais que os próprios alienígenas não queriam arriscar suas vidas. Os textos ocultos supostamente mencionam que essa civilização alienígena não ficou apenas na Terra. Eles teriam estabelecido bases em Marte e Vênus também. Mas após completarem seus objetivos, decidiram que não precisavam mais desses seres humanos híbridos e os deixaram ao seu destino. Na Terra, os humanos conseguiram se adaptar, evoluir e se transformar no que somos hoje. No entanto, em Marte e Vênus, as condições eram diferentes. Ali, os humanos teriam perecido devido às condições severas e à falta de suporte. Há quem compare essa teoria com histórias dos Anunnaki da Mesopotâmia, que falam sobre seres que vieram de outro planeta e criaram a humanidade para trabalhar em suas minas. A semelhança entre essas histórias tem feito muitas pessoas refletirem se há uma conexão entre elas. Seriam essas narrativas antigas apenas mitos, ou poderiam ser relatos distorcidos de eventos reais que ocorreram muito antes de nossa história registrada? Alguns pesquisadores dizem que essas histórias de criação alienígena foram suprimidas ao longo dos séculos, mantidas em segredo pelo Vaticano e outras instituições poderosas, para que nunca questionássemos a narrativa estabelecida sobre nossa origem. Por outro lado, há cientistas que argumentam que essa teoria simplesmente não se sustenta quando olhamos para o registro fóssil. Eles destacam que a evolução humana é um processo bem documentado, que ocorreu ao longo de milhões de anos, mostrando mudanças graduais e adaptações. Existem muitas lacunas no nosso entendimento sobre o passado da humanidade, e a ideia de que fomos manipulados geneticamente por seres de outro mundo é algo que, apesar de fantástico, continua a fascinar aqueles que estão em busca de respostas.
Algumas pessoas apontam para o chamado Planeta X ou Nibiru, que muitos acreditam ser o lar perdido dessa civilização. Um mundo que poderia estar agora escondido entre os asteroides na borda do nosso sistema solar, longe dos olhos curiosos da ciência moderna. Esse planeta teria sido destruído ou afastado de sua órbita por um evento cósmico, deixando para trás apenas restos e fragmentos que, segundo algumas teorias, formaram o cinturão de asteroides que vemos hoje. Há astrônomos que dizem ter observado padrões orbitais incomuns que sugerem a presença de um grande corpo celeste ainda desconhecido. Esses indícios têm alimentado especulações de que o planeta X poderia ter sido o lar desses seres. Seria possível que eles tenham fugido para outros lugares quando o caos chegou, ou que tenham desaparecido sem deixar vestígios claros. A ciência não tem uma resposta definitiva, mas há uma sensação crescente de que algo ainda não foi descoberto. É curioso como algumas lendas e escritos antigos de várias culturas mencionam um corpo celeste errante que aparece de tempos em tempos no céu. Coincidência? Ou uma memória distante de algo que de fato existiu? Alguns textos apócrifos falam de destruição e mudança sempre que esse planeta visitava nossa parte do sistema solar. Os defensores dessas ideias sugerem que essa visitação poderia ter impactado drasticamente a Terra, alterando civilizações e mudando o rumo da história. Claro, muitos veem isso apenas como especulação sem evidências sólidas, mas é interessante como esses fragmentos de histórias, de diferentes partes do mundo, parecem se alinhar em certos pontos. Talvez sejam todas peças de um quebra-cabeça maior que ainda não conseguimos ver completamente, e talvez esse quebra-cabeça esteja escondido nos arquivos que poucas pessoas têm acesso. Se realmente existiu um planeta como esse, e ele foi o lar de uma civilização alienígena avançada, seria possível que eles ainda estejam por aí, em algum lugar? Os teóricos levantam a possibilidade de que, se possuíam tecnologia para criar seres como os humanos, também poderiam ter tecnologia para se esconder, talvez até observando-nos de longe, esperando o momento certo para voltar. É uma possibilidade que, para alguns, é assustadora, mas para outros é um mistério que vale a pena explorar. Alguns dizem que o Vaticano sabe muito mais sobre essas histórias do que deixa transparecer. Há relatos de missões secretas e documentos que nunca vieram a público. Entre essas histórias ocultas, uma das mais controversas envolve os nazistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a obsessão de certos líderes nazistas por conhecimento oculto e artefatos alienígenas os levou a explorar lugares remotos em busca de objetos de poder. Supostamente, eles procuraram tesouros perdidos em regiões como a África do Norte e até mesmo na Antártica. O que teriam encontrado? Rumores dizem que no deserto africano, eles descobriram provas que indicavam que os primeiros faraós do Egito não eram humanos comuns, mas sim seres de outro mundo. Essas revelações nunca foram confirmadas, mas há quem acredite que o Vaticano tenha documentos sobre o que foi encontrado. Objetos estranhos, máquinas de função desconhecida, talvez até escritos que descrevem eventos que reescrevem a história como a conhecemos. A Antártica é outro ponto de mistério. Alguns acreditam que expedições secretas nazistas buscaram artefatos que poderiam fornecer tecnologia além da compreensão humana. Há histórias sobre objetos tão avançados que foram imediatamente confiscados e transportados para esconderijos seguros. Ninguém sabe o que aconteceu com esses artefatos, ou se realmente existiram. O que se sabe é que no final da guerra, muitas coisas desapareceram misteriosamente. Se o Vaticano realmente guarda tais registros, é possível que também tenha sido responsável por manter o mundo no escuro, quanto ao que realmente foi encontrado. Enquanto muitos consideram essas histórias como pura especulação, outros acreditam que existem provas que nunca veremos. Se você gostou desse mergulho nos segredos ocultos da humanidade e quer explorar ainda mais mistérios como este, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos desvendar os enigmas que desafiam o nosso entendimento.